Bem-vindos, OABeiros, OABeiras e OABs. Galera, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do produto que a gente está entregando para vocês e iniciar o nosso conteúdo, né? Algo que é super importante. Bom, nesse primeiro momento, eu quero explicar para vocês o que a gente está propondo, o que a gente está entregando. Bom, o que é? O que acontece? Como que funciona? Qual que é o diferencial? A gente tem aqui uma proposta que é a junção de uma mentoria extremamente especializada e experiente com um conteúdo. Então, a gente vai te entregar como estudar, quando estudar e o que estudar. Você vai ter uma preparação completa. Então, você não vai precisar ficar indo para lá, indo para cá e tentando conciliar as coisas, né? Gastar um dinheiro com a mentoria e gastar um outro dinheiro com o cursinho, e aí não consegue juntar os dois, não sabe o que vai estudar, não sabe para onde ir. Aqui a gente te entrega tudo, inclusive o acompanhamento nessa jornada, nesse momento que eu sei que é um momento muito tenso na vida da gente, que é um momento muito difícil na vida da gente, porque, ora, ou você tá lá no final do curso de Direito, né, com todo aquele acúmulo de atividades inerentes à finalização do curso, ou você já se formou, tá ali naquela ansiedade do e agora o que eu faço, para onde que eu vou, como que eu estudo tudo isso? Será que eu pego o edital de cabo a rabo e vou estudando tópico por tópico, mas espera, isso vai tomar muito tempo? Será que eu vou assinar não sei quantos cursinhos e baixar 200 materiais piratas e vou ter um acúmulo de materiais e não vou saber para onde ir, né? Então a gente se encontra nesse momento, nessa encruzilhada, na qual você precisa seguir um caminho. A gente está aqui para te guiar nesse caminho. Então, não só o conteúdo adequado, milimetricamente calculado, de acordo com o índice de incidência, nós vamos entregar para vocês, assim como todo o acompanhamento. Então, tudo você encontra aqui. Você encontra mentoria, você encontra simulados, você encontra aulas teóricas e você encontra as lives atualizadas nos momentos mais cruciais, né? Então, o que eu proponho para vocês? Eu proponho que vocês acompanhem a nossa metodologia. O mentor, professor Rodrigo Silva, ele já tem uma experiência muito ampla, né, com relação à mentoria de processos seletivos, de concurso, da própria OAB também. Então, a gente traz essa proposta, seguindo essa metodologia, né, que é a metodologia Parma, do professor Rodrigo. Então, na metodologia Parma, a gente tem o planejamento. Então, você vai planejar os seus estudos, você vai ter o como, o quando estudar, quanto tempo necessário. Porque muitas vezes a gente não tem noção, né? Tem ali 30 minutos e quer ler um livro inteiro e fazer exercícios. Então, para te guiar nessa questão de como estudar, o que estudar e quando estudar. A gente te oferece um cronograma e um acompanhamento na execução desse cronograma. A gente tem também na metodologia Parma, né, a fase de aplicação e execução daquilo que está sendo estudado. Então, envolve realizar exercícios, cumprir, né, as metas que são estabelecidas. Então, tem ali as metas semanais, definindo o que você precisa estudar. Então, cada tarefa é pré-estabelecida, dividindo ali o tempo, né, dos intervalos que precisa. Porque se a gente passa ali muito tempo, 4 horas sentado, estudando, assistindo uma aula, lendo um PDF, lendo um livro, isso acaba comprometendo a apreensão do conhecimento. Então, como aplicar? Que forma a gente vai executar isso, né? Então, a gente te entrega metas semanais. Temos também as revisões, né? É o R da metodologia Parma. As revisões, elas são feitas por intermédio de anotações que você vai revisar de forma ativa, não é aquela legenda de aula, né? Porque as nossas revisões precisam ser revisões ativas. Estudar não é para ser
confortável. O que eu chamo de confortável? Você vai, deita, pega o seu tablet, pega o seu celular e fala, tô estudando. Estudar não é para ser confortável, não é uma releitura constante, uma reaudição, sei lá se existe essa palavra, constante. É você esforçar um pouco, pelo menos, o seu cérebro para tentar relembrar algo que você aprendeu. Então, as revisões, elas têm esse papel importante e elas devem ser realizadas de forma ativa. A apreensão do conhecimento demanda esforço cerebral. Além das revisões, a gente tem o M, né, da nossa metodologia PARMA, que envolve a manutenção do conhecimento. É a fixação daquele conhecimento e a manutenção da rotina de estudo. Você vai caminhar. Às vezes você começa no primeiro dia, você vai lá, a primeira coisa que você faz é ir na papelaria. Aí você compra todas as cores de marca-texto e fala assim, agora vai. Compra não sei quantos livros e cadernos e tal, gastou o 13º todinho ali na papelaria e, bom, e agora? Você estudou 12 horas num dia, tá ali motivadaço, mas de repente chegou um dia que você não estava tão bem, chegou um dia que você estava doente, chegou um dia que você estava de ressaca, chegou um dia que você tinha qualquer outra prioridade e a motivação, ó, vai embora. Então, como que está o seu comprometimento hoje? Você tem que manter o conhecimento e manter os estudos como um compromisso, como uma rotina. Então, a metodologia PARMA também envolve a manutenção. No fim do dia, como você se autoavalia? No fim do dia, como você avalia o seu progresso com relação aos estudos? Então, você tem que saber essa informação. Olha, como está minha motivação hoje? Eu estou comprometido? O que eu vou fazer hoje? Né? Isso é bem linkado com o planejamento. Você tem que saber na sua rotina o que vai fazer hoje e manter uma rotina. Uma rotina, para ser mantida, precisa ser sustentável. E aí você se pergunta, eu cumpri a minha meta hoje? O meu comprometimento com os estudos está sustentado e sustentável? E aí a gente tem a avaliação. Você precisa saber de onde você veio e aonde você quer chegar. E aonde você está. Então, na avaliação, você precisa saber como estão os seus resultados. Não adianta você passar um tempão estudando e não entendendo nada. Você precisa identificar as lacunas, né? Às vezes você faz um simulado ali, a avaliação é muito importante, seja por questões, seja por simulados. A avaliação é uma etapa muito importante para você saber onde você tem lacunas. Por mais que a gente estude, muitas coisas você acha que entendeu de uma maneira e é de outra, existem confusões, existem coisas que são importantes, mas você não deu a devida importância, então passa batido. Então a gente tem essa fase de avaliação. Então, vocês se avaliam, vocês se relatam, né? Então, tudo é aqui para a gente transformado em tabelas, transformado em gráficos. Existe uma interpretação da sua real situação, uma avaliação de fato. Como você está preparado, quais as lacunas precisam ser supridas nesse momento, certo? Então, essa metodologia, ela tem todo um acompanhamento que a gente está te entregando, é algo que é completo. Não é só um recorte de conteúdo, não são só aulas, não são só PDFs, mas um acompanhamento completo. A gente tem ali o grupo do Telegram, com todos os professores, vamos tirar dúvida, vamos fazer enquetes e vamos te entregar de fato um acompanhamento. Você vai sentir ali, ó, que a gente vai pegar na sua mão para você crescer e conseguir a tão sonhada aprovação nesse momento, certo? Eu sei que eu expliquei bastante aí sobre a metodologia, mas quem acompanha, quem faz todo esse processo, quem estrutura todo esse processo é o professor Rodrigo. Então, o professor Rodrigo vai estar acompanhando vocês na aplicação da metodologia PARMA, né? Que é uma metodologia incrível de aquisição de conhecimento. Como a gente não tem muito tempo,
né? Tô falando em valorizar o tempo, explicando a metodologia. A gente já começa aqui no pau na máquina, tocando o terror para cima da OAB, da FGV. A gente vai começar as nossas aulas de direito civil a partir de direito das obrigações, tá? A parte geral, se tiver alguma lacuna, se tiver algo importante, a gente já vai sublinhando também. Então, preste atenção. Muita coisa que é importante, muito conceito que é base, que é importante, a gente vai sublinhar aqui, certo? Então, galera, vamos que vamos. Vou botar na tela. Eu vou botar na tela. Ai, Senhor. Agora eu vou botar. Vamos lá. Aê. Tá na tela aí. Professor Rodrigo Silva, da nossa metodologia. Deixa eu mudar meu cantinho aqui. Olha eu aqui. Vou ficar maior. Não, passei batom, tem que ficar maiorzinha, né? Então, olha só, galera. A gente vai começar, então, com direito das obrigações. Os nossos estudos para a primeira fase. Vem aqui comigo, conceitos e classificações. O direito das obrigações é o primeiro livro da parte especial do Código Civil. É quase que a parte geral da parte especial. Tinha um professor que falava muito isso. Olha, é a parte geral da parte especial. Por quê? O direito das obrigações eu tenho toda uma estrutura, né? A partir ali dos negócios jurídicos da parte geral, eu conceituo a ideia de obrigação. No direito das obrigações, a gente deslancha com isso. Então, é o primeiro livro da parte especial do Código Civil, que compreende os artigos 233 a 420. Então, a gente tem uma pancada de artigo, mas esses artigos, eles dialogam entre si. Muitos desses artigos, eles são conceituais. Então, a gente encontra ali no próprio Código Civil conceitos e classificações. O Código Civil, ele apresenta uma divisão quanto ao direito das obrigações. Essa divisão é extremamente importante para a gente compreender o funcionamento, a lógica do direito das obrigações. Por quê? A gente tem as modalidades de obrigações, né? A gente começa aqui com a obrigação de dar. Então, a obrigação de dar, você tem a entrega de uma coisa certa ou de uma coisa incerta. E aí, essa coisa certa, ela já é determinada. A coisa incerta tem que ser, pelo menos, determinável, né? O objeto da obrigação, ele precisa ser, pelo menos, determinável. Então, eu tenho a obrigação de dar nessa seara. Eu tenho a obrigação de fazer. A obrigação de fazer envolve uma execução. A obrigação de fazer envolve uma execução. Execução de determinada atividade, execução de determinado serviço. Então, é obrigação de fazer. A obrigação de não fazer, né? São as obrigações negativas, né? Envolve o quê? Envolve uma abstenção. Envolve uma abstenção. Então, quando a gente tem a obrigação de não fazer, é você cessar determinada conduta. Vamos supor que cessar uma cobrança é uma obrigação de não fazer, certo? A gente tem as obrigações alternativas. As obrigações alternativas, elas são assinaladas com ou. Você pode entregar uma coisa ou outra, você pode executar um serviço ou outro. Então, a gente tem as obrigações alternativas. Confere ao devedor uma possibilidade ali de executar, entregar de uma maneira ou de outra. A gente tem as obrigações solidárias. As obrigações solidárias é todo mundo responsável por tudo. Então, a gente tem a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. Nas obrigações solidárias, a gente tem todos podem receber, todos podem cobrar. Então, vamos supor que eu tenho uma dívida na qual eu tenho codevedores solidários. Eu posso ser cobrada do todo daquela dívida, bem como qualquer um dos meus devedores solidários.
E o que acontece aqui? A pessoa que foi cobrada sozinha, ela toma esse prejuízo? Não, a gente tem a possibilidade de ação de regresso, tá? No caso das obrigações solidárias. Nós temos as obrigações divisíveis, as quais o objeto ele pode ser dividido, seja em etapas, seja em coisas, né? E as obrigações indivisíveis. Nas obrigações indivisíveis, o objeto da obrigação, ele não pode ser partilhado, ele não pode ser dividido. Os elementos das obrigações. Acabou que no slide anterior a gente teve algum spoiler, né? Vou apresentar para vocês o nosso amigo Polar, ele me acompanha aqui nas aulas. A gente tem esses elementos das obrigações. Os elementos das obrigações são sujeito, objeto e o vínculo jurídico. A gente tem como sujeitos das obrigações o credor e o devedor. O credor, a gente fala que ele é o sujeito ativo, tá? E o devedor, o sujeito passivo. Não repara que a minha letra é uma obra de arte, né? Então, assim, eu sou especialista em lettering e tal, maravilhoso. Os sujeitos, então, ativo e passivo, credor e devedor. No contrato, gente, a gente pode ter obrigações recíprocas. Muitas vezes a gente tem uma troca. Em determinada obrigação estabelecida no contrato, um ocupa o polo ativo, o outro ocupa o polo passivo, em outra cláusula isso pode mudar, porque são obrigações recíprocas, tá? Então, a gente tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. O objeto a gente vai lá na parte geral, trocar uma ideia com a parte geral, e a gente precisa ter um objeto que seja lícito, possível e pelo menos determinável. E esse objeto lícito, possível ou determinável, ele pode ser uma entrega de uma coisa, um dar, fazer, ou uma abstenção, né? Uma obrigação negativa, o não fazer. Então, precisa ser um dar, fazer ou não fazer, que seja lícito, possível e pelo menos de... Nós temos o vínculo jurídico, né? E esse vínculo jurídico, ele é o elemento volitivo. O que é o elemento volitivo? É a manifestação de vontade, a relação jurídica. Como no direito civil a gente trabalha com a ideia de autonomia privada, esse vínculo jurídico, essa relação jurídica, ela é formada a partir desse elemento volitivo. Até trouxe um conceito doutrinário aqui para vocês, né? Eu tenho aqui do Tartúcio, a Tartúcio é excelente doutrinador, que é uma relação jurídica transitória, porque a gente tem esse elemento das obrigações que é a transitoriedade. A transitoriedade é um elemento das obrigações, porque a ideia de direito das obrigações é justamente não ser ad eterno. É uma relação fluida, uma relação jurídica fluida. Então, é uma relação transitória entre o sujeito ativo, que é o credor, que é quem pode cobrar, e passivo, cujo objeto consiste em uma prestação positiva. O que é uma prestação positiva? Um dar, um fazer, né? Ou negativa, que é o não fazer, situada no âmbito dos direitos pessoais. Isso aqui é extremamente importante, porque lá para frente, a Paula do Futuro vai trocar essa ideia com vocês, a gente entra, né, em direitos reais. A gente tem os estudos dos direitos reais, que são as relações entre as pessoas e as coisas. Coisas é qualquer objeto, móvel, imóvel, semovente. Então, a gente tem uma relação ancorada no direito civil, que é com pessoas, a gente fala de direitos pessoais, e a gente tem as nossas relações com as coisas, né? Então, a gente encontra aí essa divisão entre direitos reais e direitos pessoais, e a base dos direitos pessoais são direitos das obrigações. Esse paralelo aqui, grande parte dos livros de direito civil, sobretudo quando está lá na parte dos direitos reais,
traça de maneiras diferentes, traçando diferentes paralelos, a gente tem essa comparação entre direitos pessoais e suas características e os direitos reais, né, com as suas particularidades. Então, quando a gente fala de direitos pessoais, que tem a sua base no direito das obrigações, eu tenho relações jurídicas entre pessoas. No caso dos direitos reais, entre pessoa e coisa. A coisa é minha, eu tenho algum poder sobre aquela coisa. No caso do direito das obrigações, eu tenho o princípio da autonomia privada. Eu tenho o elemento volitivo e esse elemento volitivo, ele se dá de acordo com uma limitação que é trazida pela norma jurídica. Por que eu falo pela norma jurídica e não pela lei? Porque nós temos princípios são normas jurídicas, o STF já bateu o martelo há muito tempo com relação a isso. Então, tanto princípios expressos como princípios implícitos, que são aqueles que não estão escritos, a gente tem como fatores limitadores da autonomia. O pacta sunt servanda, né, o contrato faz lei entre as partes, ele encontra limitações presentes, seja na legislação, na Constituição Federal ou mesmo nos princípios, tá? Então, a autonomia privada eu tenho a liberdade negocial? Sim, tenho uma liberdade negocial. Entretanto, essa liberdade negocial, ela é limitada. Limitada em quê? Na norma jurídica, isso é autonomia privada. No caso dos direitos reais, o princípio que se destaca é a publicidade. Aquele poder que eu tenho sobre a coisa, ele precisa ser publicizado. As pessoas precisam compreender, precisam saber, olha, a pessoa tem um poder sobre a coisa. Vamos pensar na propriedade, que é o direito real por excelência, é o mais completo direito real. Olha, eu tenho que pensar que a garrafinha do Polar é minha, sim. Mas vocês, para respeitarem aquilo que é meu, vocês precisam ter consciência disso. Por isso, a publicidade, tá certo? Eu vou tomar água aqui. No caso dos direitos pessoais, o efeito é interpartes, né? A gente tem negócios entre os participantes daquela relação jurídica. Ao passo que no caso dos direitos reais, o nosso sujeito passivo é indeterminado porque é a coletividade. Vocês todos, todo mundo tem que entender que a dona Garrafinha aqui, ela é minha, ela é de minha propriedade. Então, todo mundo tem que obedecer aos direitos reais, tem que respeitar as limitações trazidas pelos direitos reais. A gente tem dos direitos pessoais, um rol exemplificativo, né? Esse rol exemplificativo significa que a legislação ela não vai esgotar todas as possibilidades das relações pessoais. Ao passo que aqui a gente tem um rol taxativo, tá? Esse rol taxativo vai dizer, são direitos reais. O Código Civil ele me traz, são direitos reais. E acabou, eu não tenho que inventar a roda, não. São direitos reais, por quê? Porque o Código Civil falou e o rol é taxativo. Então, eu tenho, no caso dos direitos pessoais, os bens do devedor respondem. Se você tem uma dívida, se você tem uma inexecução contratual, se você tem uma inexecução de uma obrigação, os bens do devedor, do sujeito passivo dessa obrigação, vão responder por isso. Ao passo que, no caso dos direitos reais, a própria coisa responde. A gente tem o direito de sequela, né? Vamos pensar aqui numa hipoteca, por exemplo. Os direitos pessoais têm caráter transitório, os direitos reais, caráter permanente. Exemplo clássico, contrato, exemplo clássico, propriedade, tá? Um exemplo clássico de direitos pessoais, onde a gente solidifica, né, o direito das obrigações, é num contrato. O exemplo clássico dos direitos reais, que é o direito real mais completo que a gente tem, é a propriedade, né? Tanto que a propriedade você tem todos os poderes do domínio sobre a coisa. Vamos seguindo aqui. A obrigação, ela é um processo. Ela é um processo no qual as pessoas estabelecem uma relação jurídica. Não confundam o fato de ser um processo com ser um processo judicial. Não é um processo judicial, pelo amor de Deus, tá? Não é um processo judicial.
a gente tem uma relação de cooperação entre as partes. É uma relação complexa que demanda um agir, um entregar, um não fazer, ao passo que a outra pessoa pode cobrar esse agir, esse entregar, esse não fazer. Bom, é voltado, então, para o adimplemento para satisfazer o interesse do credor. Se você for lá em direito processual civil, você vai ver que a execução, ela também é no interesse do credor. Por quê? Peraí, eu tenho uma relação aqui e essa relação, ela se dá no interesse de uma das partes. Quem é o credor? O credor é o polo ativo? Ele pode cobrar. Vamos supor o seguinte, Joãozinho, ele me deve. Joãozinho, ele me deve logo. Existe aqui uma relação pré-estabelecida. Qual o interesse que precisa ser cumprido? O do credor, o polo ativo. Então, a gente tem aqui, eu posso cobrar do Joãozinho. Emprestei ali um dinheiro, a gente fez um contrato, emprestei um dinheiro pro Joãozinho. E aí, nessa seara, o Joãozinho Caloteiro, ele não me pagou. Mas nessa contratação existem consequências jurídicas, né? Quando você está ali num contrato, existe ali a cláusula penal, existem penalidades pelo inadimplemento dessa obrigação. Quem não cumpre uma obrigação é inadimplente. Ah, eu achei que o inadimplente era o Zé que tá com o nome no Serasa. Peraí, ele é inadimplente. Qual a obrigação que ele não cumpriu? Uma obrigação de não pagar. Então, dirige-se ao adimplemento. O que é o adimplemento? A satisfação do interesse do credor. Se existe uma obrigação de pagar, eu tenho que pagar as minhas roupas que eu comprei no cartão da loja tal. O que a loja tal vai fazer? Ela tem meios coercitivos para fazer com que pague, certo? Eu ocupo o polo passivo, ou seja, eu sou cobrado. Se eu não cumpro aquela obrigação, eu não estou adimplindo aquela obrigação, então eu estou inadimplente. A lógica é a mesma, certo? A gente tem o direito das obrigações, os deveres anexos, né? Os deveres de boa-fé objetiva, de lealdade, de probidade, de informação. As informações, elas precisam ser claras, né? Além de tudo, além das informações sobre aquilo que está sendo patuado terem que ser claras, a gente também tem a ideia hoje de proteção das informações pessoais, tá bom? Então, se tem um fluxo de informações pessoais, a gente tem que ancorar o tratamento desse fluxo de informações pessoais de acordo com aquilo que é estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados. A gente pode trazer esse elemento aqui, né? Que é algo que é novo. Eu falo que a GV, ela parece uma fofoqueira. A GV parece uma fofoqueira. Porque não pode ver uma novidade que ela cobra no exame seguinte. Não pode ver um negócio que tá pop que cobra no exame seguinte. De algum tempo para cá, a LGPD tem sido muito falada, tem sido muito discutida, né, no meio jurídico. Ali a gente está tendo um novo ramo jurídico, que é um direito tech, né, sobre proteção de dados. É um ramo de atuação da advocacia que é maravilhoso, que, assim, é extremamente inovador, etc. Mas a gente tem ali aquela perspectiva de proteção de dados pessoais. Então, quando se trata de informação, é importante, sim, trazer esse elemento com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Temos aqui as obrigações Procter-Hain, em geral é onde se tem alguma confusão, né? São nas obrigações Procter-Hain. O que são essas obrigações Procter-Hain? As obrigações Procter-Hain são aquelas obrigações que acompanham a coisa. Por que tem uma confusão? Olha, Paula, você fez toda uma divisão, né? Trazendo características dos direitos reais, trazendo características dos direitos pessoais, e de repente você me fala que tem obrigações que acompanham a coisa. Onde se situa, a própria doutrina faz uma confusão com relação à natureza dessas obrigações Procter-Hain. Será que elas têm natureza de direito real, porque elas estão vinculadas a uma coisa, ou será que elas têm natureza de direito pessoal? Essas obrigações Procter-Hain são aquelas obrigações que vão acompanhando a coisa. Vamos supor que uma obrigação Procter-Hain
O Imposto Territorial Urbano, o IPTU. O IPTU, se eu compro uma casa, eu adquiro com ela uma obrigação. Qual obrigação? Adimplir o IPTU, pagar o IPTU. É uma obrigação que vai acompanhar a coisa. Se eu alieno aquela coisa, se eu alieno aquele bem imóvel, então a obrigação vai junto. Aquela obrigação, então, ela acompanha a coisa, certo? Eu tenho aqui uma percepção doutrinária, né, da forma como se constitui a obrigação. Isso vem do direito alemão. Tem o Schuld e o Haftung. Eu não tenho alemão fluente aí, mas a gente faz igual francês. Chique é a minha língua, né? Então, Schuld e o Haftung. Para eu falar desse jeito, eu tive que colocar lá no Google Tradutor para falar bem bonitinho, que eu tenho a menor noção. Schuld é débito, tá? Alguma coisa que é devida. E Haftung é a responsabilidade. Qual que é a relação débito e responsabilidade? Se eu me encontro inadimplente, aqueles meus bens, eles vão responder. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo. E na nossa legislação, o que responde são os bens do devedor, certo? E vamos que vamos. Passou tão rápido, né, galera? Passou muito, muito rápido aqui o nosso mestre, o nosso guia, né? Professor Rodrigo. E eu espero vocês. Se vocês estão maratonando, para um pouquinho, dá uma respirada, elabore perguntas, né, para vocês responderem em um outro momento, enfim, estica as pernas, dá uma voltinha para uns 10 minutos e volta para o próximo bloco que eu vou estar te esperando, certo? Então, até o próximo bloco, volto já!